Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na primeira carta aos Coríntios, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Esse capítulo, amados, ele fala sobre a questão dos alimentos sacrificados aos ídolos. Então, o apóstolo Paulo, ele já começa o capítulo, é um capítulo bem curto, bem pequeno, tem apenas 13 versículos, e o apóstolo Paulo já começa falando assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. E aí ele vai explicar ali que o alimento sacrificado aos ídolos, na verdade, o ídolo não significa nada, que só existe um só Deus, e quem come ou não come não é pior ou melhor por comer ou por não comer. Ele fala ali no versículo 8, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. E aí ele vai explicando toda essa questão. E o que eu queria compartilhar com os irmãos é exatamente os primeiros versículos. Do versículo 1 até o 3, que está escrito assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E aí ele vai explicar a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos. Mais para frente ali, ele vai dizer que nós devemos tomar cuidado, no versículo 9, para que o exercício da nossa liberdade não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ele vai dizer que se alguém peca contra um irmão dessa maneira, fazendo com que ele que tenha uma consciência, a Bíblia fala que uma consciência fraca, fazendo com que esse irmão ele se sinta ofendido, ele não consegue compreender plenamente toda a verdade. A Bíblia fala ali no versículo 12 que quando nós agimos assim, pecamos assim contra os nossos irmãos, nós estamos pecando contra Cristo. E aí esses primeiros versículos que eu li aqui com os irmãos diz exatamente sobre isso, que o conhecimento em si, não é que o conhecimento é ruim, amados. Nós precisamos entender o contexto em que esse versículo está inserido. Senão, o conhecimento traz orgulho, então eu não preciso ter conhecimento nenhum. Não, amados, o conhecimento é bom. A palavra fala que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, que nós devemos conhecer a verdade. Então, o conhecimento, ele é bom. Mas o conhecimento por si só, ele pode o quê? Trazer orgulho. Na verdade, ele traz orgulho. Mas é o amor que edifica. Ou seja, um conhecimento divorciado do amor gera pessoas orgulhosas. Mas o conhecimento alinhado com o amor de Deus, aí sim traz edificação. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Essa é a verdade de Deus para nós, é a palavra de Deus para nós. Amados, isso nós podemos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Quantas e quantas vezes, porque temos o conhecimento a respeito de algum assunto, a respeito de algo que o nosso irmão ainda não tem o conhecimento, nós empinamos o nosso nariz e nos orgulhamos disso. Se o conhecimento que nós temos, como eu falei antes, se ele estiver divorciado do amor de Deus, só vai produzir orgulho, e a palavra diz que o orgulho precede a queda. Ninguém aqui quer viver assim, né, amados? Eu não quero viver assim. Sempre falo ao Senhor, sim, eu quero conhecer a verdade, eu quero crescer em conhecer ao Senhor, mas o conhecimento que eu quero ter precisa estar alinhado com o amor de Deus, alicerçado no amor de Deus, porque aí sim haverá edificação. Amados, que eu e você possamos compreender isso, porque quantas e quantas vezes nós empinamos o nosso nariz e nos achamos melhores do que os outros.
Amados, não pode, não deve ser assim. Nós devemos viver em amor e devemos sim tomar cuidado, como está escrito ali no versículo 9, para que o exercício da nossa liberdade não se torne uma pedra de tropeço para outros irmãos. Pelo contrário, que nós possamos viver em amor. Eu estava meditando nisso, estava lembrando de uma passagem em que fala que o apóstolo Paulo levou Timóteo com ele para as viagens missionárias e ele circuncidou Timóteo. E aí, muitas e muitas vezes eu li aquilo e eu pensava, como assim? Por que ele circuncidou Timóteo, sendo que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Ele falou que não precisa da circuncisão. Por que ele fez isso? Outras passagens que eu via e não conseguia entender por que o apóstolo Paulo se rendeu a fazer um voto com os judeus no templo dos judeus. Por que ele fez isso? Por que ele fez ali o período da purificação, que eram os judeus que faziam? Eu não entendo isso. E aí, quando eu li esse capítulo aqui, amados, eu comecei a compreender. O apóstolo Paulo havia entendido que o conhecimento dele, se ele só tivesse o conhecimento, mas não tivesse amor, ele só iria se orgulhar. Então ele decidiu que ele andaria no conhecimento de Deus, mas o conhecimento que ele tinha recebido do Senhor estaria fundamentado, alicerçado no amor, porque o amor edifica. Então nós vemos, por exemplo, nesse exemplo de Timóteo, havia uma cultura judaica. Os judeus foram os primeiros a receberem o evangelho. Nós sabemos disso. A igreja ali começou quem pregando a palavra? Pedro. Para quem? Para judeus. E os judeus começaram a se render a Deus. Então, os primeiros cristãos ali foi a igreja onde? A igreja em Jerusalém. A igreja formada por judeus. E eles tinham o ensinamento, a cultura deles, todo o ensinamento que eles tinham do Antigo Testamento. Eles já estava enraizado na cultura deles a questão da circuncisão. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, por exemplo, ele estava combatendo um ensinamento que dizia, não, somente crer em Cristo Jesus não é suficiente, você tem que se circuncidar. Era isso que ele estava combatendo. Por quê? Porque os Gálatas não eram um povo judeu, eram um povo gentil. E havia tido um concílio em Jerusalém em que os apóstolos se reuniram e decidiram, os líderes da igreja decidiram que eles não colocariam nenhum peso sobre os gentios que estavam crendo no evangelho. Eles só iam pedir para que eles se abstessem da imoralidade sexual, da carne sufocada com sangue, e que eles não se alimentassem com alimentos sacrificados a ídolos. Então, eles não colocaram as questões de circuncisão ou guarda do sábado, eles não colocaram isso, não impuseram isso para os gentios, porque eles sabiam que a cultura era diferente, mas eles continuaram guardando o sábado, se circuncidando. Então, eles tinham isso, e isso não impedia eles de renderem-se a Deus. Por quê? Porque os primeiros cristãos foram o quê? Judeus. Então o apóstolo Paulo, quando levou consigo Timóteo era filho de pai grego, mas a mãe era judia. Então, para não escandalizar os irmãos judeus, o que ele fez? Circuncidou Timóteo. Diferente do que ele fez com Tito. Quando ele levou Tito, ele não circuncidou Tito, porque Tito era filho de pais gregos, pai e mãe gentios. Não tinham a cultura judaica enraizada ali na família, diferente de Timóteo, que era filho de judia, neto de judia. Então ele conhecia a palavra de Deus, as escrituras, lá do Antigo Testamento, a cultura judaica. E o que o apóstolo Paulo fez? Entendeu que se ele só exercesse o conhecimento dele, aquilo geraria orgulho. Mas ele entendeu que o conhecimento traz orgulho, mas o amor é que edifica. Então, para não escandalizar, assim como ele, que era judeu, fez um voto, mesmo depois de ser o apóstolo que pregava para os gentios. Fez um voto, fez o período da purificação lá no templo. Junto com quem? Com os judeus. Mas como assim? Por quê? Porque ele vivia pautado no amor. Amados, é aquilo que eu já falei outras vezes. Nós devemos viver com sabedoria. E o Senhor nos dá sabedoria, liberalmente. O Senhor ama
ter filhos sábios. Tanto que em Tiago diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente para os seus filhos. Amados, tudo aquilo que não ofende o evangelho, vamos dizer assim, tudo aquilo que não vai contra as verdades fundamentais do evangelho, nós não precisamos ficar batendo de frente com os irmãos. Pelo contrário, o conhecimento que nós temos não deve gerar esse tipo de discussão tola, esse tipo de, como o apóstolo Paulo mesmo escreveu na sua carta a Timóteo, fica ali discutindo coisas, genealogias, coisas sem fundamento. Para que isso? Nós não precisamos disso. Então, que eu e você, nós possamos compreender isso. E aquelas, às vezes é um costume de alguém, mas é um costume que não interfere nas verdades fundamentais do evangelho. Por que nós vamos lá falar, não, você está errado, isso daí é só um costume. Pare com isso. Amados, o conhecimento traz orgulho, mas é o amor que edifica. A minha oração tem sido essa, e eu espero que seja a sua também. Eu tenho orado ao Senhor que eu quero crescer cada vez mais no conhecimento da verdade, no conhecimento da vida de Cristo. Mas eu não quero que esse conhecimento gere orgulho. Eu quero que esse conhecimento esteja pautado no amor de Deus, para que isso gere uma edificação no corpo de Cristo, para que de fato eu seja um instrumento para edificar os meus irmãos. Eu não quero que o exercício da minha liberdade em Cristo Jesus seja uma pedra de tropeço para ninguém. Que eu e você possamos aprender isso, amados, e possamos viver assim. Que eu e você possamos desejar o conhecimento da verdade e crescer no conhecimento da verdade, mas um conhecimento pautado, alicerçado, alinhado com o amor de Deus. Porque o conhecimento por si só, divorciado do amor de Deus, ele produz orgulho, e o orgulho precede a queda. Quando nós empinamos o nosso nariz e achamos que sabemos de tudo, o Senhor olha para nós e fala as palavras que Ele falou para a igreja de Laodiceia. Vocês acham que vocês têm tudo e que não precisam de mais nada, vocês já adquiriram tudo que vocês precisam, mas eu estou a ponto de vomitá-los. Na verdade, vocês são pobres, cegos, estão nus. Vocês precisam se arrepender. Amados, eu confesso para vocês, eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu não quero que o Senhor diga, olha, Catiane, você empinou o seu nariz, você acha que sabe muita coisa, mas na verdade você não sabe nada. Porque você não vive pautada no amor. Porque você acha que o que você conhece te torna melhor, você se gloria nisso. Eu não quero ouvir isso, amados. Misericórdia. Eu quero ter um coração sempre rendido ao Senhor. Quero crescer sim no conhecimento da verdade, mas quero que esse conhecimento esteja alicerçado no amor de Deus. Eu não quero ser instrumento de destruição na vida dos meus irmãos. Aqui nesse capítulo específico, falando sobre comidas sacrificadas aos ídolos, o apóstolo Paulo, eu quero ler esses versículos com os irmãos para a gente finalizar aqui. Ali do versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo escreve assim: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será ele induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, eu nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Esse era o posicionamento do apóstolo Paulo. E nós vimos isso, né, nos exemplos que eu mencionei. Ele não queria ser pedra de tropeço na vida dos irmãos. Pelo contrário, ele queria que o conhecimento que ele tinha estivesse alinhado com o amor de Deus, para que todo o ensino dele edificasse o corpo de Cristo. Amados, que eu e você possamos viver assim,
para que o conhecimento que nós temos da verdade, o conhecimento que nós temos do amor de Deus, o conhecimento que nós temos de Cristo Jesus, ele sempre esteja alinhado com o amor de Deus, para que nós sejamos instrumentos de edificação para os nossos irmãos, e não uma pedra de tropeço, não um motivo de escândalo. Pelo contrário, que os nossos irmãos possam olhar para nós, para o nosso comportamento, para a nossa maneira de viver, para a nossa maneira de transmitir o ensinamento que temos recebido do Senhor, que eles possam olhar para nós e ver genuinamente a verdade de Deus e ver o amor de Deus e serem edificados. Essa é a minha oração. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Pai. Senhor, que nós não usemos da liberdade que temos em Ti para ferir a consciência dos nossos irmãos. Senhor, que eu e os meus irmãos, nós compreendamos que qualquer conhecimento a respeito da verdade, a respeito da Tua palavra, se esse conhecimento estiver divorciado do Seu amor, ele só vai produzir orgulho, e o orgulho precede a queda, precede a ruína. Que eu e os meus irmãos desejemos ansiosamente conhecer mais e mais de Ti, conhecer mais e mais da Sua verdade, mas que esse conhecimento esteja fundamentado, alicerçado no Seu amor, Pai, para que gere edificação no corpo de Cristo, para que gere edificação na vida das pessoas, dos irmãos que estão ao nosso redor, que convivem conosco. Pai, nos ajuda a sermos instrumentos de vida para os nossos irmãos. Nós não queremos ser como aqueles crentes de Laodiceia que começaram a empinar o nariz e a dizer que eles tinham tudo, que eles sabiam de tudo. Não queremos ser assim, Pai. Nós queremos ter um coração sempre rendido ao Senhor, um coração que se humilha diante do Senhor, que se rende à Tua correção. Pai, nós queremos ter um coração que de fato tem Cristo Jesus como Senhor. Nós não queremos dizer que Tu és Senhor da nossa vida apenas da boca para fora. Nós queremos de fato que Tu, Jesus Cristo, seja o Senhor da nossa vida. Governe o nosso coração, seja o líder, o aperfeiçoador do nosso coração, da nossa mente, da nossa fé. Queremos imitar o Senhor em tudo. Assim como está escrito em Filipenses, o Senhor, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo para ser servo, vindo a ser servo. Nós queremos viver assim. Nós queremos ter como exemplo o Senhor Jesus. Queremos nos esvaziar de nós para que o Senhor flua, para que o Teu amor flua, para que o conhecimento que nós temos da Tua verdade seja um conhecimento inundado com o Teu amor para gerar edificação na vida dos nossos irmãos, Pai. É assim que nós queremos viver, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.